Abra sua Bíblia. Meu iPad. Isso. Lá em Lucas, capítulo 8, a partir do verso 22. Lucas, capítulo 8. Lucas capítulo 8, a partir do verso 22. Ontem tivemos nosso nosso culto de jovens, amém, jovens? Foi uma bênção. Poder de Deus aqui. E eu quero continuar a mensagem. Aleluia. Mas para você vai ser bênção. Quantos querem receber a palavra de Deus? Então nós vamos ver muitos versículos aqui. Se você não trouxe a sua Bíblia, fala misericórdia. Todo mundo trouxe, que bom, aleluia. Então você não vai olhar para a projeção, não. Estou brincando. Projetado aqui, Lucas capítulo 8, né? Lembrando, irmão, nosso irmão Washington foi enviado para Rio Verde, né? Aleluia. O pastor Paulo Shen está lá ministrando a palavra nesse momento, ok? Então ele já tomou posse lá, mas ele estará conosco também na nossa capacitação, nos nossos encontros, amém? E eu vou te falar algo para você, irmãos. Ele não fez falta nenhuma no louvor. Fala isso para ele, não. O louvor aqui foi uma bênção, aleluia. Não fala para ele não, pelo amor de Deus. Aleluia, uma brincadeira, eu amo o irmão é uma bênção. Mas eu creio que o Senhor tem algo maior para ele lá em Rio Verde, amém? Cidade de Rio Verde não será mais a mesma. Glória a Deus. Os irmãos acharei Lucas capítulo 8, a partir do verso 22. Acompanhe na sua Bíblia. Eu vou ler todo o contexto aqui e depois eu vou ler alguns versículos de maneira separada. Lucas capítulo 8, verso 22 diz assim: Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: Passamos para outra margem do lago. Presta atenção. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Jesus dormiu no barco. E sobreveio uma tempestade de vento no lago. Correndo eles o perigo de sossobrar, né? Ou seja, cair, né? Anundar. Chegando-se a ele, despertaram-lhe dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: Onde está a vossa fé? O Senhor agora vai fazer um discipulado com os discípulos, né? Como eu disse ontem, Jesus dá uma dura neles. Por que vocês não têm fé? Cadê a vossa fé? Imagina Jesus dizendo isso para você: Cadê a sua fé? Cadê a sua fé, Moisés? Imagina isso. Isso é a discipulada de Jesus, né? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Verso 26. Então, rumaram para a terra dos Gerasenos, ou seja, eles chegaram agora na terra, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito. Esse homem ele não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. E embora procurassem conservá-lo preso em cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Ou seja, ele vivia em deserto, um lugar de seco. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Jesus entrevistando um demônio, né, conversando com ele. Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandassem sair para o abismo. Ora, andava ali passando um monte, uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos. E Jesus permitiu que aqueles demônios entrassem naqueles porcos. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de despenhadeira abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-la na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam um homem de quem saíram os demônios vestido. Esse homem agora ele estava vestido, em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, aleluia. E ficaram dominados de terror.
E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança, aleluia, dos Gerasenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu dizendo: volta para a tua casa. Volta para a tua casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciado por toda a cidade, todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Aleluia. Não feche a sua Bíblia, mas feche seus olhos, amém? Vamos orar ao Pai. Pai, dá-nos revelação nessa noite. Senhor, eu sei que estamos em muitos aqui. E o Senhor conhece a necessidade de cada um dos teus filhos, ó Pai. Espírito Santo, fala conosco. Senhor, libera a tua palavra preciosa, poderosa, edificante. Ó Deus, Pai, também despedaça cadeias, muralhas, que talvez, ó Pai, o diabo construiu no nosso meio. Ó Espírito de Deus, abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, ó Pai, e nós declaramos vida de Deus fluindo entre nós, em nome do Senhor Jesus. Irmão, hoje eu quero compartilhar sobre o homem que precisava voltar para a casa. Você sabe que o diabo, ele sempre quer produzir em nós isolamento. O diabo sempre quer trazer sobre a sua vida isolamento. Fala isolamento. Mas, por outro lado, o Espírito Santo sempre vai nos conduzir a uma vida corporativa, em uma vida em comunidade, ok? Aquele que nasceu de novo, quantos nasceram de novo? Se você nasceu de novo, se você teve um encontro com Jesus, há um anseio do seu coração por comunidade, por viver juntos como igreja, junto como irmãos, porque Deus, Ele é comunidade. Ele é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Essa é a trindade celestial, ok? É Deus, Jesus e o Espírito Santo. O próprio Deus, Ele, antes na eternidade, quando não existia mundo, não existia nada, existia apenas Deus, ok? Ele vivia em comunidade. Já falei sobre isso alguns meses atrás. Então, esse é o projeto de Deus. Mas nós vemos aqui em Lucas capítulo 8, uma história que ela fala por si mesma. Nós vemos aqui essa história e ela de fato, ela conta, ela esclarece muitas coisas. A Bíblia diz que Jesus, houve um dia, né, era o início do ministério de Jesus, o Senhor se manifestou com cura, cegos enxergando, mudo falando, surdo ouvindo, milagres poderosos. Mas houve um dia que Jesus fala para os seus discípulos, que eram 12, ok? Ele fala para eles: olha, é o seguinte, entra no barco, nós vamos passar para outra margem. E os discípulos entraram nesse barco. Você conhece a história? No meio ali, eles estavam em Cafarnaum, em direção à cidade de Gadara. E a cidade de Gadara, onde eles estavam, gerava em torno de 18 quilômetros, que era o mar da Galileia. Na verdade, é um grande lago. E nesse lago há muitos ventos que sopram do norte, do sul, e sempre há muitas tempestades nesse local. E a Bíblia diz que Jesus entra no barco, e houve um momento que Jesus, ele dormiu. Quantos gostam de dormir aqui? Aleluia. Mas você não dorme aqui não, pelo amor de Deus, aleluia. Amém? Presta atenção. Houve um dia que Jesus dormiu no meio de uma tempestade. Os ventos fortes, né, ondas enormes. E os discípulos, atemorizados, o que fizeram? Acordaram Jesus, falaram: Jesus, né? Deram uma dura em Jesus: olha, mas o Senhor não vai fazer nada. O Senhor está dormindo no meio do problema. A Bíblia fala que Jesus acorda, ele se levanta, dá uma dura nos discípulos, né? Estava explicando princípios espirituais. A Bíblia fala que ele repreende o vento, ele manda que o mar se acalme e há uma grande bonança. E os discípulos ficaram ali atemorizados, com muito medo, mas também perplexos pelo poder de Jesus. Quero te falar algo para você. Sempre haverá tempestades sobre a sua vida. Mas você só vai vencer a sua tempestade o dia que você dormir no dia da adversidade. Pastor, como assim? Então quando o problema vem, a dívida vem, o casamento ruim vem, então quer dizer que eu vou para casa dormir? Não é isso. O dormir fala de descanso. Você quer vencer os seus gigantes? Você quer vencer as tempestades? Você tem que descansar nelas, porque o Senhor está com você. Jesus está com você, amém? Eu fico pensando que há muitos lugares seguros por aí.
Talvez há cidades que o índice de criminalidade é zero. Há cidades da Europa, há cidades que a saúde é ótima. Não há marginal, não há crimes. São lugares ótimos para se viver. São lugares seguros. Mas eu penso comigo, o maior lugar seguro para se estar na presença de Deus. Você olha por uma ótica natural, o barco não era um lugar seguro. Era ou não era? Não era. Você sabe, quando nós falamos de um barco, você acha que era um iate, mas não era, era um barco velho. Era um barco de madeira, caindo aos pedaços. Os discípulos eram pobres, presta atenção. Não tinha motor de popa, não tinha. Era a vela rasgada. Tinha talvez uns 5 furos no barco, a Bíblia não fala, mas só estou aqui incrementando a história, mas eu creio que era assim. Era um barco que você olhava e falava, eu não vou entrar. Era um barco que você falava, é uma furada isso aqui. Mas Jesus estava lá. Não olhe pela ótica natural, as circunstâncias. Olhe que Jesus está com você, filho. Como nós lemos aqui em Josué, não temas, o Senhor é com você. Jamais Ele irá desamparar você. Continuando a história, Jesus, havia um propósito nessa tempestade. Havia um propósito de eles tirarem os discípulos de Cafarnaum e chegar aonde? Na cidade de Gadara, que era 18 quilômetros. E a Bíblia diz que quando Jesus, ele chega na cidade, a Bíblia fala que já vem um espírito imundo e se prostra aos pés de Jesus. A Bíblia fala que esse endemoniado, agora eu quero pregar mesmo, na verdade, esse endemoniado é o cara mais endemoniado da Bíblia. A Bíblia fala que ele tinha uma legião de demônios. Uma legião se remete a uma parte dos soldados de Roma. E legião fala de 6.000 soldados, ou seja, aquele homem tinha 6.000 demônios. Que coisa! E Jesus justamente, ele sai onde ele está, ele desembarca na terra do Geraseno, dos Gadarenos, e ele encontra esse sujeito possesso. E a Bíblia fala que as cadeias não podiam segurar aquele sujeito. Ele arrebentava corrente, ele despedaçava ferro, ferro virava migalha na mão dele. Olha o momento que esse homem vivia. A Bíblia não fala que dia que o demônio entrou na vida dele. Mas eu penso que esse alto grau de possessão, talvez era desde a infância. E a Bíblia diz que ninguém poderia estar perto dele. Ninguém poderia estar perto dele. Ele era violento. Quem chegava perto dele, meu Deus. Interessante que nos nossos encontros, né, teve uma ocasião, eu me lembro muito bem, eu era líder de célula lá em Aparecida de Goiânia. E eu fui dar uma aula no CTL, se eu não me engano, não, no cursão, chama Guerra Espiritual. Quem fez o cursão lembra dessa matéria? Depois eu vou fazer uma pergunta para você, ver se você lembra mesmo. Estou brincando. A Bíblia não, eu fiz. E tinha uma irmã da minha célula, ela chamava Bernardina. Uma irmã baixinha, cheia do Espírito Santo. Minha irmã era uma bênção. E lá na aula eu falei, olha, se você não teve uma experiência de expulsar um demônio, você vai ter essa semana, está decretado no céu e na terra. Ela foi a primeira a levantar a mão. Ela falou, Paulo, eu repreendo. Eu falei, pois é, então a questão agora é com você. Essa semana o demônio vai aparecer para você, você vai expulsar. Ela, duvido. Esqueci daquilo. E nós liderávamos uma célula ali na Cidade Livre. Era um setor muito periférico de Aparecida de Goiânia. E nós estávamos lá, uma célula, era 30 pessoas, o mover de Deus. De repente, no final, chega uma irmã, fala, olha, eu quero uma oração. E a irmã falou, mas por que oração que você quer? Aí quando eu pus a mão na cabeça dela, ela ficou possessa na célula. E o demônio era um demônio esquisito. Não saía. Eu saio, ele falava, não sai. Eu falei, rapaz, que demônio, né? Corajoso esse aí, né? E sai, não sai. E nesse que essa mulher manifestou, metade da célula com medo foi embora. De 40 ficou 20 pessoas na célula. E aquele piseiro, e a Bernardina estava do meu lado. E ela estava assim, carregando tijolo, intercedendo. Eu falei, isso não adianta em nada. Eu olhei para ela, olhei para o endemoniado. E do lado tinha um quarto. Eu peguei o endemoniado, peguei a irmã, joguei no quarto, fechei a porta e falei, se vira, irmã. E continuei a célula, irmã, vamos louvar ao Senhor. E de repente o pau quebrando lá no quarto. Sai, o demônio sai, pá! E quebradeira. Eu falei, irmãos, calma, tá tudo sob controle.
Eu não sabia de nada. E passou-se o tempo, os irmãos voltaram, aleluia. Voltaram pelo menos 70% dos irmãos. Chegou lá, o barulho acabou. Que o barulho acabou, eu abri a porta. Sai a irmã, livre dos demônios, a irmã Bernardina. Ela olhou assim para mim: você me paga. Eu falei: aleluia. Hoje é um dia que você aprendeu a usar a autoridade. Mas voltando à história aqui, irmãos, a Bíblia fala que esse demoniado, né, de espíritos malignos, chega diante a Jesus, né? E nós vamos tirar alguns princípios aqui, que pessoas que estão debaixo de opressão, não que haja de fato uma possessão, mas talvez nós vemos características desse homem, que eles estavam debaixo de uma influência maligna. E eu quero compartilhar sobre essas características da vida dele. Lá em Lucas, eu sei que você não fechou a sua Bíblia, lá em Lucas capítulo 8, projeta para nós, verso 27, olha o que diz. Esses são alguns sinais de opressão que talvez alguns irmãos estão vivendo, essas opressões malignas. Olha o que diz a Escritura, verso 27. Isso. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro, o demoniado ao encontro de Jesus, um homem possesso de demônios, que havia muito. Primeira coisa, não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. Avança o verso 29, olha o que diz o verso 29. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo se despedaçava, e era impelido pelo demônio para o deserto, ou seja, ele vivia num lugar árido. Agora lá, projeta para nós, Marcos 5:5. Abra sua Bíblia. Olha o que diz Marcos capítulo 5, verso 5. Andava sempre de dia e de noite, ou seja, presta atenção, esse endemoniado, ele não dormia. A Bíblia fala que ele andava de dia e de noite. Agora você imagina, isso aqui é uma possessão totalmente sobrenatural, fora do contexto da física, ninguém despedaça grilhões. Apenas máquinas despedaçam. Então essa possessão era um nível fora da realidade. Agora imagina quantos anos esse sujeito estava possesso, e quantos anos ele não dormia. Você fica, quem aqui já ficou um dia sem dormir? O que está fazendo? Estou brincando, fala não. 2 dias, irmãos, você vira um demônio sem querer. Aquele que não dorme, aquele que talvez tem insônias, ele 1 dia, 2 dias sem dormir, ele não precisa ter demônio perto dele não, ele se torna um demônio. E esse espírito maligno, a Bíblia diz, Marcos capítulo 5, verso 5, andava sempre de dia e de noite, clamando por entre os sepulcros. Ele andava no meio do cemitério, clamando, e pelos montes, ferindo-se com pedras. Primeira coisa, que alguma característica desse endemoniado, ele clamava entre os sepulcros. Sepulcro é um lugar de quê? De morte. Então nós podemos reafirmar aqui, afirmar na verdade, né? A Bíblia fala que ele vivia clamando, chorando no meio dos sepulcros. Então ele chorava, então nós podemos ver aqui uma característica de depressão. Esse é o primeiro sinal de um ataque maligno na sua vida. Sepulcro fala um lugar de morte. Vamos ser sinceros, irmãos, aquele que está debaixo de um jugo, talvez maligno, ele vai se tornar alguém depressivo. O depressivo, ele se inclina para a morte. Aquele que é depressivo, em algum momento, algum estado da depressão, ele vai querer tirar a sua vida. Então, a primeira característica desse homem, ele clamava entre os sepulcros, ou seja, depressão. Para todo lado que olha, só vê morte. Aquele que está depressivo, ele não vê alegria mais em nada. Ele não vê alegria mais em trabalhar na outra semana. Ele não vê alegria em se relacionar com a sua casa, com os seus familiares, os seus filhos. A alegria se acabou. Ou seja, a depressão veio. Ele também chorava. O depressivo, geralmente, ele apenas fica chorando, né? Outra coisa, ele vivia sozinho no deserto. Aqueles que estão debaixo de uma influência maligna, ele vai se inclinar a viver em um lugar árido. Já viu jovens aí? Eu já visitei muitos, né? Muitas mães já me ligaram, o pastor vem aqui em casa, meu filho está depressivo, ele quer morrer. E muitas das vezes quando eu cheguei lá, o jovem estava lá trancado no quarto. Lugar de sequidão, é o deserto.
Ou seja, muitos têm essa característica. Uma pessoa oprimida sempre vai buscar estar sozinha. Já viu isso? Isso já aconteceu com você, eu sei disso. Já aconteceu comigo. Às vezes, há momentos da sua vida que você quer estar sozinho, mas é o diabo isolando você. É o diabo tirando você do meio da congregação, do meio da proteção que é a igreja, querendo isolar você. Querendo isolar para que você seja o quê? Um alvo fácil para o diabo. Lembra que o nosso Deus, ele subsiste em 3. Aquele que nasceu de novo, ele anseia em estar com os irmãos. Quando eu visito as células, eu vejo assim, muita alegria nos olhos dos irmãos. É ou não é? Não é bom você estar junto com os irmãos? Não é bom o momento da comunhão ali? Você não anseia pelo dia da sua célula, de estar juntos como igreja? Por quê? Você nasceu de novo. O anseio que estava no ventre de Deus, que é a comunidade em 3, agora está em você, na pessoa do Espírito. Se Deus anseia em se relacionar, presta atenção, olha para cá. Se Deus anseia de se relacionar, você também tem que se relacionar. Mas aquele que está debaixo de ataque maligno, ele quer ir embora. Ele quer ficar sozinho. Ele quer viver em um lugar que é deserto, é um lugar seco. E o diabo também impelia aquele homem para o deserto. A Bíblia diz que quando o demônio ele é expulso, presta atenção aqui, ele sai da pessoa e começa a vagar buscando um lugar árido. Então o demônio gosta de lugar seco, sem vida, lugar árido. Mas nós, como igreja do Senhor, gostamos de um lugar onde há o fogo de Deus. Gostamos do lugar onde a presença de Deus é palpável, é perceptível. Amém? Nós nascemos de novo, ok? Mas o Senhor diz lá em Lucas, lá em João, não precisa abrir, 7,38, que do seu interior haveria o que? Um fluir de uma água viva. Por outro lado, demônios gostam de lugar seco. Por outro lado, quando nós cremos em Jesus, quando nós bebemos dessa água, há um fluir dentro de nós do Espírito Santo. Você tem que experimentar desse fluir, filho. Ok? Mas muitos preferem um lugar árido. Ok? A Bíblia diz também, né, o Salmo número 1, verso 3, que nós somos árvores plantadas junto a ribeiros. Ou seja, lugar de vida, de água, não é um lugar seco. Jesus não plantou você em um lugar seco. Jesus plantou você em um lugar que vai dar muito fruto. O lugar onde a água, que é a água do Espírito. Mas muitos, quando estão debaixo de um jugo, debaixo de uma influência maligna, preferem lugares áridos. Eles se isolam da célula, não vêm mais no culto. Ele não quer muito papo com a esposa. Ele não quer o papo com o trabalho, ele apenas vai. Sabe, meu irmão, hoje é um dia que aonde há um lugar árido, diz o Salmo 84, verso 6, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênção. Hoje, presta atenção, você vai experimentar um manancial de Deus, amém? Aleluia. Então o que acontece? A Bíblia também fala que aquele que está no lugar seco, ele é como um arbusto no meio do deserto, sequidão, não há vida. Resultado da opressão é sequidão. Outra coisa, terceira característica, eu quero avançar para você, né? Terceira coisa, ferindo-se com pedras. A Bíblia diz que esse endemoniado, possesso, esmigalhava cadeias, ele pegava pedras e ele se cortava. Você sabe, não preciso falar muita coisa a respeito disso, mas você sabe que essa presente geração, talvez juvenis, jovens, até adultos, né, quando passa um tempo de depressão, sequidão, quando eles vivem esse tempo, eles começam a cortar. Eu sei que você já presenciou isso, talvez na sua casa, talvez você jovem já praticou isso. Eu quero dizer que você não precisa se cortar mais. Jesus já sofreu todo dano no seu lugar. Agora, esse negócio de se cortar não é de hoje não. Você acha que era de hoje? Não. Quantos mil anos esse demoniado se cortava? Com pedras. Isso fala de quê? Isso fala, essa era uma característica, né? E isso virou uma epidemia entre os adolescentes dessa geração. Quantos jovens eu aconselhei estavam se cortando, usava manga longa, né? Era calor, manga longa, falei, tem alguma coisa, porque estava se cortando, né? Mas eu quero dizer algo para você. Toda a cadeia hoje será quebrada em nome de Jesus. Quarta coisa, o endemoniado, ele vivia nu. Ele vivia nu. Olha que coisa. A nudez fala de promiscuidade. O mundo, presta atenção, o mundo há uma moda.
Quanto mais aparece, melhor ainda. Você está vendo que há espíritos malignos aí? Esse é o mundo atual, ok? Ou seja, vivendo nu. Que coisa? Ou seja, antissocial. Pessoas que estão debaixo do jugo, querem mostrar seu corpo. São influências malignas. Mas apenas uma pincelada para você ver essas características. Pastor, o senhor está dizendo que eu tenho um demônio? Presta atenção, filho. Aquele que nasceu de novo, o diabo não toca, amém? Mas querendo ou não, o diabo começa a influenciar a sua vida. E interessante que, agora eu quero compartilhar com você sobre esses sinais de um homem livre. Lucas capítulo 8, abre aí na sua Bíblia, a partir do verso 28 ao 33. Lembrando que quando Jesus chamou os seus discípulos para o barco, estavam em Cafarnaum, passaram pela tempestade, mas havia um propósito nessa jornada. Eu sei que talvez você tenha passado muitas tempestades, mas eu quero dizer, e eu ouso falar para você, é Jesus levando você para um novo nível de fé. É Jesus levando, talvez você só vê a onda do mar, olha para cá. Talvez você só vê as dificuldades, talvez você só vê que tudo está perecendo, mas olha para cá, Jesus está com você. O Senhor está com você. Há um propósito nisso. Qual que era o propósito? Jesus queria libertar o endemoniado. Agora, deixa eu falar com você. Eu vou aqui avançar um pouco aqui na palavra, mas quero ler com você. Lucas capítulo 8, a partir do verso 28 ao 33, diz assim: E quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, clamando e dizendo em alta voz: Que tenho contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo. Rogo-te que não me atormentes, porque Jesus ordenava ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderava dele, e embora procurassem conservá-lo preso, com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali passando um monte, uma grande manada de porcos. Rogavam-lhe que lhes permitisse: Entra naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Daí os demônios saíram do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Amém, irmãos? Jesus cruza um mar para libertar apenas um endemoniado. Deixa eu fazer a pergunta. Você acha que tinha apenas um endemoniado na cidade de Gadara? Você acha que tinha apenas um possesso? Tinha mais. Mas a Bíblia diz que quando Jesus curou aquele homem, libertou aquele homem, você sabe que a cidade de Gadara, né, o centro econômico da cidade era o Chiqueirão. É muito diferente daqui de São Gabriel, não. Mas aleluia, que aqui tem mais mover de Deus, amém? Mas a Bíblia diz que quando, né, Jesus autorizou entrar os espíritos imundos naqueles porcos, talvez era 2.000, talvez 3.000 porcos, então era 2 demônios para cada porco. Era 6.000, tinha 3.000 porcos, então 2 demônios em cada porco. E a Bíblia fala que eles caíram, né, despenhadeiro abaixo, morreram todos. Então, para libertar, já compartilhei um dia sobre isso, para libertar um homem custou 3.000 porcos. Agora imagina, joga aí 500 reais, joga aí R$1.000 cada porco, dá quanto? 3 milhões? 3 milhões? Para libertar um homem, custou 3 milhões. E aquele homem que era o dono dos porcos, olhou aquilo ali, ele ficou perplexo, olha o prejuízo dele. Ele saiu e foi contar para os seus amigos, tinha dono de chiqueiro, falou: é o seguinte, tem um tal de Jesus aí, que repreende o demônio entra no porco, os porcos morrem. Eu falei: então vamos lá conversar com ele. E todo o pessoal da cidade chegaram a Jesus e falaram: Jesus, sai dessa cidade. Que coisa! Vou te dar um exemplo aqui, muito simples. Alguém se manifesta aqui, manifesta agora, estou brincando. Alguém se manifesta aqui, eu chamo aqui na frente, eu entrevisto o demônio, eu falo: demônio sai, demônio não sai. O demônio fala: eu só vou sair se eu entrar em todos os carros dos irmãos da videira aqui. Eu falei: pode entrar. E o demônio entra no seu carro e o seu carro explode, aleluia. Vai ser um avivamento esse culto, hein? Vamos ser sinceros? Seu carro, sua moto, sua bicicleta, sua moto, despedaçou, você vai voltar a pé para casa. Você vai voltar dando glória a Deus?
Não, você vai me crucificar igual Cristo foi. Você vai me pregar aqui nessa parede. Pastor, me dá meu carro. O que eu tenho a ver com isso? Mas o povo daquela cidade falou, vai embora. Jesus, ele armou uma logística, saiu de uma cidade. Ele poderia muito bem ficar ali, envolver os discípulos, envolver uma tempestade, para libertar apenas um. Quero te falar para você, Jesus, se fosse para morrer de novo naquela cruz, ele morria por apenas um. Ele ama você, põe isso na sua mente, no seu coração. Essa é a graça de Deus, filho. Deus ama você ao ponto, né, de dar a sua vida, de entregar a sua vida. Jesus amou uma logística inteira para libertar um homem. Presta atenção. Olha para cá. O Senhor, porém, mandou que o mar se acalmasse, porque os discípulos clamaram, de forma que ele mesmo fazia batalha espiritual. Jesus acalmou tudo, passou por outra margem, libertou aquele homem. Continuando, verso 34, Lucas capítulo 8, verso 34, olha o que diz a Escritura. Lucas capítulo 8, verso 34, os irmãos estão comigo hoje, amém? Os porqueiros vendo, olha aqui, olha a história. Os porqueiros viram isso, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios vestido em perfeito juízo. Olha que coisa, o homem estava em perfeito juízo. Eu me lembro de uma história. Oh Deus. Antes nosso prédio ali na região do Gramado, na rua Inhumas, número 649. Hoje talvez é uma mercearia, era uma farmácia, agora é uma mercearia. E do lado também nós alugamos para a sala dos kids. Eu me lembro um dia, o irmão, até o Dilson aqui, está viajando. E ele trouxe um convidado. E ele sentou lá no culto, a igreja era pequena ainda, tinha talvez uns 50 irmãos ali. E no final do culto ele me chamou, pastor, o senhor pode orar pelo meu amigo? Quem lembra? Eu acho que o certo estava nesse dia. Aí chegou, e ele muito estranho, sentado na cadeira, o culto já acabou. Eu falei, oi, prazer, pastor Paulo. Eu falei, um cara sério, né? Falei, tudo bem com o senhor? Ele nem piscava, olhava só para um rumo. Falei, o senhor quer que eu oro por quê? Qual que é o seu pedido de oração? E ele olhou e falou, eu entendi a parada. Falei, eu vou orar, viu? Aquela coisa, eu vou orar, viu? Dei um passinho para trás. Tô brincando, eu passo para trás, eu dou para frente, aleluia. Eu vou avançar, amém? E quando eu coloquei a mão na cabeça daquele homem, ele ficou possesso no final do culto. E do que ele ficou possesso, o Dilson já saiu correndo, eu posso falar dele aqui, né? Ele pegou as duas cadeiras vazias, já jogou para cima, aquele piseiro, os irmãos atemorizados. Eu lembro que alguns irmãos, eram irmãos pequenos, do meu tamanho para cima. Era eu, o Sérgio Martins, quem mais? Eu lembro que tinha alguns irmãos lá, quem estava lá nesse dia? Né? A Mara estava, mas você não foi lá não, né, irmã? Aleluia. Juntou 6 irmãos brutamonte, do meu tamanho, forte, bonito, aleluia. Naquela época eu engordei uns quilinhos, estou mais forte, aleluia. Aí, 3 juntou no braço dele, 3 do outro, e o mais interessante, ele fazia gangorra dos irmãos. Ele fazia assim, Eu falei, credo. E eu falei, leva ele para os kids. Acho que a Jane estava naquele dia lá, a irmã está ali. Né? E a pastora estava lá nos kids, domingo kids era no máximo 4 crianças, 5 crianças, domingo kids era metade desse palco aqui, você pode dar um glória a Deus porque é maior, amém? Oh Jesus amado, aí cheguei lá, aqueles irmãos empurrando o sujeito sorrindo, né? Brincando de gangorra com os irmãos, ela olhou e falou, o que foi? Eu falei, é demônio, ela não entra aqui não, e bateu a porta, eu falei, miséria, e eu falei, leva para o corredor, tinha um corredor lá, e era uma cozinha, eu falei, derruba ele. Tá passando uma rasteira nele. Oh Deus. Oh Jesus, me perdoa. Passamos uma rasteira no endemoniado, ele caiu. E eu não saio, os irmãos segurando, aquela piseira, aquilo tudo. Eu falei, qual é o seu nome? Eu já queria entrevistar ele. Sou o demônio que destrói as igrejas de São Gabriel. Eu falei, miserável. Sai, pá. E ele saiu o demônio dele. Mas nisso os irmãos ficaram ainda na porta, dentro do prédio, ainda querendo saber, né? A curiosidade era pouca, né? E o que aconteceu? O irmão saiu, e ele, depois que ele foi liberto, ele está lúcido agora, ele não sabe o que aconteceu. Ele saiu,
E ele saiu, olhou pra gente, até mais, tchau. E os irmãos que estavam perto, ele saiu dando Pai do Senhor para cada um. E ele chegava para os irmãos, Pai dos seus irmãos. Ai, meu Deus. Foi tão engraçado. Não foi, irmão? Estou de prova, né? Você estava lá. Ainda bem que você não correu, aleluia. Mas olha para cá, vamos voltar à leitura aqui. Não sei porque eu lembrei disso. Ser pastor é uma benção. A Bíblia fala, sentado aos pés de Jesus. Ou seja, aquele homem agora, em vez de nu, ele estava vestido. Antes ele estava endemoniado, perdeu a consciência. Agora ele estava o quê? Em perfeito juízo. E o melhor, assentado aos pés de Jesus. E ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos, contaram-lhe também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo e circunvizinhança dos Gerasenos rogou-lhe que se retirasse deles. Jesus, sai da cidade, pois estava possuído de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. Presta atenção. Jesus pega um barco, enfrenta a tempestade, enfrenta o endemoniado, enfrenta a cidade inteira. Se hoje você for na cidade de Gadara, amém? Aleluia. A cidade de Gadara fica na Jordânia. Não sei se sabe onde você fica a Jordânia, você sabe? Eu também não sei não. Mas a Jordânia fica lá, algum lugar ali, entre Israel e Jerusalém, né? A Jordânia. Então, a cidade de Gadara, se você for lá, só tem pedra. A cidade acabou. Agora presta atenção, uma cidade que rejeita Jesus, você acha como é essa cidade? Uma cidade que falou, Jesus, vai embora. Não houve mover de Deus em Gadara. Você sabe, meu irmão, eu sempre profetizo sobre São Gabriel. Senhor, nós não queremos rejeitar a sua vida nessa cidade, mas nós queremos ser usados pelo Senhor para expulsar espíritos malignos que existem sobre essa cidade. Eu creio nisso, o Senhor vai nos usar grandemente. Agora, quais são as características daquele que provou da libertação? Provou do bálsamo do Senhor. Primeira coisa, ele estava vestido. Esse é o primeiro sinal. Todo aquele que é livre, ele é vestido o quê? De roupas? Não, agora ele é vestido de Cristo. A Bíblia diz lá em Êxodo capítulo 33, que quando Moisés, ele armava sua tenda fora do arraial, para ter comunhão com Deus, e ele tinha, quando ele entrava na tenda, havia uma coluna de nuvem, mostrando que Deus estava ali. E a Bíblia fala que Moisés, né, era tão íntimo, tão amigo de Deus, que ele era como um amigo, ficava face a face de Deus, ao ponto que quando ele sai da tenda, quando ele entra no arraial, a face dele está como quem brilha. E quando ele entrava no meio do arraial, da congregação, os irmãos não podiam olhar para a face de Moisés, porque a luz era tão grande. Quer dizer algo para você? Você será tocado pela glória de Deus. A sua face será a face do leão. Amém, irmãos? Deixa eu contar um testemunho aqui. Nós tivemos muito ali libertação nos nossos encontros. E eu me lembro uma ocasião, eu e a minha esposa, tinha uma mulher endemoniada ali. Nós ali expulsando o demônio, né? E eu me lembro que essa mulher possessa, e o demônio, nós falamos, sai aquela coisa toda, era um processo de libertação. E o demônio falou para nós, falou, por que vocês não saem dessa cidade? Eu falei, opa, como? Fala de novo, sai dessa cidade, por que vocês estão aqui? Eu falei, opa, se a minha presença está atormentando o demônio, é aqui que eu não vou sair. Amém? E o demônio falava, sai dessa cidade, nós não queremos vocês aqui. Eu falei, estou importante no inferno, hein? Estou importante demais? Como é que é isso? Mas você sabe, meu irmão, primeiro sinal daquele que experimentou o bálsamo de Jesus, agora ele é vestido de Cristo. Você foi vestido de autoridade, amém, irmãos? Os discípulos na hora da tempestade não usaram da autoridade, acordaram Jesus. Eles poderiam muito bem dizer aquilo que Cristo disse. Acalma-te, emudece, para essa tempestade. Mas eles ainda não tinham autoridade. Eles ainda não estavam vestidos de Cristo. Hoje eu ouço falar para você, você está vestido de Cristo. Toda autoridade foi dada no céu e na terra para pisar serpentes e escorpiões. Há clima de morte na sua casa, fala sobre a tempestade. Usa a sua autoridade, filho. Me lembro um dia, uma blitz aqui, já contei isso, eu acho. Estou ficando velho já. Uma blitz aqui em São Gabriel, e o policial me parou. O policial, né, lógico, e eu parei, lógico. Aí fiquei um pouquinho com medo. Não tinha nada, viu, irmão, nada. Aí a gente fica assim, era o irmão que era da igreja, não está mais conosco. Eu abri o vidro, se o filme era muito preto, né, Everson, obrigado, viu? Aí desci o vidro lá, ele, ô pastor, eu falei, oi, tudo bem?
Ah, não, é o pastor. Eu falei, ele, o senhor quer que eu pare ou que o senhor quer seguir viagem? Eu quero seguir viagem. Ele foi e me liberou. Não tinha nada ali, né? Mas por que eu parei? Porque ele era um policial vestido com a farda. Você não está vendo, mas você está vestido de Cristo. Quando o demônio olha para você, ele vê Cristo em você. Quando a dívida fala, você vai perecer, você vai se arruinar, você está vestido de Cristo, você tem que falar sobre a dívida. Jesus falou sobre muitas coisas, sobre as montanhas, Jesus falou sobre uma figueira. Você tem que falar sobre as circunstâncias, mas primeira coisa, ele estava vestido de Cristo. Amém, irmãos? Segunda coisa, ele estava em perfeito juízo. Um homem sem Deus não tem a mente lúcida. Pode vir só o teclado aqui. Ele comete pecados absurdos. Você conhece o ímpio aí fora, ele não tem temor de Deus, não. Ele comete pecados absurdos, ele está nem aí, ele escarnece de Deus. Mas um dia eles vão encontrar a glória de Deus, amém? Nós não estamos aqui para julgar, filho. Aquele que poderia nos julgar, muito pelo contrário, ele nos amou. Alguém já julgou você? Você julgou alguém pelo seu pecado? Você julgou certas pessoas por aquilo que fez? Não faça isso, filho. Você não é juiz, por que você está julgando? Apenas um pode julgar, que é Cristo, é o Senhor, é Deus. E Ele, além de nos julgar, haverá o dia do julgamento, para os crentes, para os ímpios e para as nações. Haverá 3 julgamentos, o trono branco, o tribunal de Cristo e o julgamento das nações naquele dia. Mas apenas Ele vai julgar, ninguém irá julgar, não julgue o próximo. Não julgue aquele que caiu, não esmague a cana quebrada. Talvez aquele que caiu, aquele que pecou, ele precisa do amparo, ele precisa da sua mão. Ele precisa que você estenda como Cristo estendeu. Nós somos essa igreja que nós cremos nessa graça maravilhosa. Que o passado não faz parte de nós mais. O passado foi embora, foi anulado. A cruz tem esse poder de anular o nosso passado. Essa é a obra consumada de Cristo. Amém? Aleluia! Ele estava em perfeito juízo. A presença de Deus te traz lucidez. Lembra aquele dia que você converteu? Você abriu os olhos e fala, o que eu fazia? Você olhava para os seus vícios, como é que eu fazia isso, né, Júnior? Nasceu berço crente não, né? Não, não, mais ou menos não. Um dia nós tivemos um encontro com Jesus. E o Senhor abriu os nossos olhos e você viu tão ruim a vida que você vivia. Não volte para ela mais, e talvez você está aqui nessa noite, o Espírito Santo está falando com você, você talvez quer voltar para o mundo, voltar para a velha vida, o Espírito te diz, não volte, eu sou com você, coisas grandes eu irei fazer sobre a sua vida, aleluia, o Senhor já abriu os seus olhos, filho, não volte para lá, não volte para o seu passado. Terceira coisa, aquele que experimentou a libertação, o bálsamo, a vida de Deus, ele agora está assentado, aleluia. Irmãos, essa é a nossa postura como filhos de Deus, assentados. Assentado é aquele que descansa. Jesus estava dormindo numa tempestade, olha aqui. Jesus estava dormindo. No meio do caos. Jesus pega um lugar ali da popa, no seio do barco, pega o seu travesseiro e dorme. Isso é totalmente contra o nosso intelecto, as nossas coisas naturais. Nós queremos fazer ainda, nós queremos, vamos tampar o buraco do barco, vamos trocar essa vela. Pedro, sai desse barco, isso é muito pesado. Sei lá, coisas naturais. Deixa eu falar para você, filho, você não é mais natural. A partir do dia que o Espírito Santo habitou em você, agora você é um ser espiritual. O mundo agora não dita as regras da sua vida. O seu patrão ímpio, escarnecedor, não dita a sua vida. Eu sei o que é isso. Ele não vai ditar a sua vida, a sua posição de estar assentado no meio da tempestade. Os discípulos loucos da vida. Eu fico imaginando a cena, Jesus dormindo, naquele sono excelente. Graças a Deus, quando eu deito, eu durmo mesmo. Não sabe, minha esposa está grávida, às vezes ela acorda de madrugada. Eu falei, espera o neném nascer, aí você me acorda de madrugada. Deixa eu aproveitar um pouquinho ainda. Tem 5 meses ainda, aleluia. Mas você sabe, irmão, é o descanso. Quando você abrir os olhos amanhã, aleluia, na segunda,
Você tem que falar: eu estou no descanso, o Senhor é por mim. O Senhor é por mim, eu estou nesse descanso. Aquele que é salvo imediatamente, quando você recebeu a Cristo, você é introduzido no descanso. Você é enxertado no descanso. Você é colocado numa posição de descanso. Posso ouvir um amém da igreja? Quarta coisa, estou encerrando. Aquele endemoniado, ele estava aos pés do Senhor. Aleluia. Essa posição também de descanso. Nós nos assentamos aos pés de Jesus. Interessante que essa era a posição de Maria. A Bíblia fala aqui de Marta e Maria. Jesus está lá pregando, entrou na casa. Marta está correndo de um lado para o outro, fazendo comida, arrumando piqui, arrumando a galinha caipira, fazendo suco de tamarindo, arrumando pastel, aleluia. Aleluia. Mas Maria está lá nos pés de Jesus. Maria está contemplando a Jesus. E a Bíblia fala que Marta cheia da justiça própria, okay? Cheio do ego. Jesus, o Senhor não se importa de Mariazinha estar sentado aí, e eu que sou a Marta fazendo tudo? Isso já aconteceu com você? Fulano está lá, foi enviado, agora vai ser obreiro, vai ser pastor, e eu? Estou aqui nessa igreja, tem 4 anos. Essa hora você não ouve nenhum amém. Você sabe, Marta estava cheia de justiça própria. Fulano foi levantado, o que você fez para ser levantado? Ah, ser amiguinho do pastor. Que amiguinho o quê? Tem que ser amiga de Jesus. Ele que te exalta, Ele é que te honra. Amém? Tira o cajado de cá, aleluia. Tira o cajado. Presta atenção. Nossa posição, Maria estava lá contemplando. E Jesus disse o quê? Marta, Marta. Lembra quando você era pequeno? Lembra lá, Luiz, que você era pequeno? Você fazia o piseiro na sua casa quando você era menino? Aí sua mãe falava, viu o piseiro, viu o negócio, falava, Luiz. Quem já aconteceu isso com você? Sua mãe te chamava por 2 vezes, você falava, agora é encrenca. Se chamava uma, era tranquilo. Igual o Isaac, né, Augusto? Isaac fez o piseiro. Isaac. Já, opa, peraí. Quem testifica? Ninguém? Oh Deus, eu sou um ET mesmo. Agora Jesus fala o quê? Marta, Marta, dando uma dura nela. Marta, se cai em si. Você está correndo de um lado para o outro. Maria escolheu a melhor parte. Você tem que escolher a melhor parte, filho. Você tem que escolher a melhor parte. Qual que é a melhor? Sentado aos pés de Jesus, contemplando a sua glória. Mas muitos estão correndo de um lado para o outro, resolvendo, fazendo. Ah, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou resolver. Ser seu mundo, ser seu filho. Filho, para. Fala para o seu vizinho, para. Respira fundo assim. Para. Aleluia. Para, filho, de andar de um lado para o outro. Senta hoje. O sentar não é você literalmente sentar. Senta o seu coração. Você está com enfermidade? Senta. Ele é o Deus da cura. Você está hedida? Senta. Que isso, pastor? Tem que trabalhar. É que ainda você não conheceu o supridor, o Senhor Jesus ainda. Aquele que a provisão vai bater a porta da sua casa. Não experimentei tanto isso na minha vida. Início do ministério, não tinha salário não. Estou falando para me gabar não tinha salário. Pagou energia, pagou água, pagou aluguel, o que sobrou? Nada. Qual que vinha na minha mente? Vou trabalhar, vou voltar. Aí quando eu ia pegar minha rede, que era o meu pastor, Jesus falava, pega a rede não. Escolhi para ser integral na minha obra. Eu falei, mas então manda um negocinho aí. Irmãos, era dito e feito, a provisão vinha. Você sabe o que eu estou te dizendo? Eu sei que hoje R$50 não é nada mais. Mas eu lembro de um dia, o irmão chegou para mim, pastor, toma aqui uma oferta de R$50. Esse para mim era o dinheiro da semana. Eu fiquei alegre com R$50. Você não fica alegre, não? Então me dá o seu. Estou brincando, fique em paz. Eu fiquei tão alegre.
Deus suprindo, Deus fazendo, porque Ele é o supridor. Sabe por quê? Eu escolhi estar nos pés de Jesus. A escolha é sua. Maria escolheu. A Bíblia fala que ela escolheu. Então o Senhor te dá o livre-arbítrio de escolher coisas. Você tem que escolher descansar. Você tem que escolher ficar aos pés de Jesus. Lucas capítulo 8, verso 38 e 39. Projeta para nós. Estou encerrando. Agora esse endemoniado, que não é endemoniado mais, agora ele quer seguir o Senhor. O tipo de louvor pode subir aqui, amém? Lucas capítulo 8, verso 38 e 39. Olha o que diz a Escritura. O homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Ele falou: Jesus, eu quero estar com o Senhor. Eu quero ser um discípulo. Eu quero ser um dos 11. Eu quero ser o 13º apóstolo. Mas olha o que Jesus disse. Jesus, porém, o despediu dizendo: volta para casa. Quer dizer algo para você, filho? O Espírito Santo falou no meu coração aqui. Você está na sua casa. Você dorme lá. Mas o seu coração não está lá mais. Por causa da circunstância. Há 3 homens aqui que você não quer voltar mais para casa depois do trabalho. Você trabalha porque lá só tem briga, intriga. Mas eu quero dizer algo para você. O Espírito Santo está falando com você. Hoje você vai voltar para sua casa alegre em nome de Jesus. Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciado por toda a cidade, todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Essa é a ordem de Jesus. Volta para sua casa, volta para onde você está. Eu fico imaginando a cena. Eu fico imaginando quantos anos aquelas pessoas viam aquele endemoniado. Quantos anos aquelas pessoas viam aquele homem que ninguém chegava perto. Eu fico imaginando os parentes. Eu fico imaginando que talvez aquele homem tinha filho. Aquele homem tinha uma mãe, tinha um pai, tinha tio, tinha sobrinho. Eu fico imaginando a família deste homem. Não poderia chegar perto porque estava endemoniado. Talvez ele jogava comida no sepulcro. Pegava o frango, jogava o frango para ele comer. Porque não poderia chegar perto dele. Era a história dele. Mas Jesus disse: volta para sua casa, testemunha lá. Eu fico imaginando a cidade perplexa. Eu fico imaginando aqueles irmãos perplexos, aquela cidade. A cidade parou. Foi o evento da cidade. O endemoniado foi liberto. E não é qualquer endemoniado não. Despedaçava a corrente, fazia tritura de ferro, ficava de dia e de noite nu, vivia entre os sepulcros. Essa era a história desse homem. Eu sei que talvez a sua história não é talvez como esse endemoniado, mas talvez na sua vida você tenha sentido sintoma de depressão. Talvez nesses dias você está querendo se isolar, você está querendo viver num lugar árido. Talvez você tenha se sentido nu. O nu fala de vergonha. Talvez você tenha sentido vergonha por causa do seu pecado, por causa do seu erro, por causa do seu passado. Não se sinta envergonhado. Hoje o manto de Cristo veste você. Não se sinta com vergonha. Não sinta vergonha do seu corpo, da sua cor. Eu falo aqui da parte de Deus. Muitos têm vergonha talvez de se mostrar para o esposo, para a esposa, porque ele é mais alto, mais gordinho. Filho, fique em paz. Não se sinta vergonha de você. Não se sinta vergonha talvez por algum membro do seu corpo. Não se sinta envergonhado. O manto de Cristo vai revestir você hoje. O manto do Senhor. Jesus manda aqui para aquele homem: volta para sua casa. Hoje essa mensagem do Espírito Santo para você: volta para sua casa, testemunha aquilo que está acontecendo na sua vida. Mas muitos ainda estão esses sintomas. Quantos irmãos às vezes estão nos sinais de depressão? Quantos irmãos estão querendo se isolar da célula?
acha que a célula perdeu o mover. O meu líder fez isso, o meu líder me decepcionou. Vai decepcionar 1000 vezes. Vai decepcionar 100.000. Mas Jesus nunca vai te decepcionar. Qual é a sua fé em homens ou Deus? Onde está a sua fé? Firmado em líder, em pessoa, em pastor. Larga disso. A sua fé tem que estar em Cristo. Eu estou aqui todo domingo reafirmando como homem de Deus na sua vida. Você também é homem de Deus, mulher de Deus. Talvez você está decepcionado com pessoas. O mover acabou, o mover não. Você tentou parar. Como diz essa canção, nós vamos cantar aqui logo logo. Talvez o diabo falou na sua mente: para, se isola, sai dessa célula. Larga esse casamento, larga esse trabalho. Esquece esse negócio de casar, você não vai arrumar casamento não. Hoje os seus olhos vão se abrir. Talvez muitos aqui estão aí com esse sintoma de depressão, esse sintoma de se isolar. Irmãos, vamos ser sinceros, isso acontece com todos nós. Mas hoje, no lugar da nudez, você vai ser revestido de Cristo. No lugar da sequidão, haverá um manancial de Deus. No lugar, filho, no lugar onde está seco, Deus vai derramar chuva. Antes você estava sem juízo, Deus vai te dar um pleno juízo. Deus vai te dar, olha para cá. Se você crê, erga a sua mão. Deus vai te dar sabedoria para lidar com os problemas. Deus vai te dar sabedoria para lidar com o seu esposo que não é crente. Deus vai te dar sabedoria para o seu filho que desviou. Deus vai te dar sabedoria. Deus vai te dar um norte. Eu me lembro disso da obra de Deus. O Espírito Santo falou comigo: você vai visitar as casas daqui para cima. Eu falei: mas por quê? Eu vi, tem pessoas carentes, humildes, que não tinha nada para me oferecer. Era um teste para mim. O Espírito falou comigo: você foi fiel no pouco, agora eu estou te colocando no muito. Seja fiel, filho. Se o Senhor falar, vai. Se o Senhor dizer, fica. Pastor, como é que eu compreendo essa voz? Senta nos pés de Jesus. Larga de ser Marta correndo. Larga de ser Marta resolvendo sua vida financeira, fazendo aquilo e aquilo. Senta, que a provisão já veio. A cura já veio. Quantos creem nisso, diz amém. Fique de pé onde você está.